Dito isso, queridos irmãos, vamos para a nossa quarta mensagem da série A Vida Manifesta. A quarta mensagem da série A Vida Manifesta. Quantos querem ouvir da parte de Deus nesta noite? Digam amém. Hoje nós iremos falar sobre maturidade, sobre frutificação espiritual. O tema dessa mensagem é o grande lucro da maturidade, da estagnação à vida de Deus manifesta. O grande lucro da maturidade, da estagnação à vida de Deus manifesta. Eu começo com a seguinte frase: Jesus resolveu o impossível da morte, para que nós pudéssemos resolver o possível da vida. Jesus resolveu o impossível da morte, para que nós, eu e você, pudéssemos resolver o possível da vida. Então eu peço que você abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 6, Carta aos Hebreus, capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 6, do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Você conhece alguém assim? Participou da igreja, visitou, cantou as músicas da Bereia, participou do GC e se desviou. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores que pertencem à salvação. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, que as palavras de nossa boca e o meditar de nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Redentor. Não te detenhas de nos santificar, de nos moldar, de nos justificar na justiça. Visita o Teu povo, Senhor, com entendimento, com maturidade. Visita o Teu povo com frutificação espiritual, para o nosso bem e para a Tua glória. Oramos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, vocês conhecem a Kodak?
Quantos aqui já ouviram falar da Kodak? Levantem a mão. Kodak. Pensem no fantasma da Kodak. O que aconteceu com a Kodak? Foi a maior empresa de filmes e de materiais fotográficos, que foi a primeira a criar uma máquina fotográfica em 1975. A Kodak criou e desenvolveu o primeiro protótipo de câmera e filme de se revelar em 1975, e eles se tornaram o hegemon global, a principal fábrica de produção audiovisual. Criaram a câmera digital, né, que fique claro que foi a câmera digital que eles criaram em 1975. No entanto, depois de 113 anos e um longo histórico de sucessos, de empreendimentos e de negócios, a Kodak anunciou a sua falência, a sua recuperação judicial, mesmo com um caixa estrondoso e mesmo com um plano de negócios que se mostrou imbatível ao longo de décadas e mais décadas, ou de 113 anos. E o que aconteceu? Ora, eles inventaram a câmera digital, mas eles não progrediram para além da câmera digital. E eles ficaram limitados por uma tecnologia que ficou superada. Por isso, declararam a sua falência. Eles faliram, em outras palavras, pois não inovaram, pois não cresceram, pois o modelo de negócios não maturou para uma próxima fase. Por quê? Eles haviam investido bilhões de dólares no filme fotográfico. Filme fotográfico, aquele rolinho que você pegava da câmera e você mandava, né? Minha esposa, não sei se sabe o que é isso, mas o pessoal... Não é isso não, estou dizendo assim que ela é de uma nova geração que eu acho que ela nem sabe o que era aquele rolinho fotográfico do filme, né? As novas gerações nem sabem, o Ilham nem sabe o que é isso. Mas antigamente existia o filme que você mandava revelar, e eles foram os pioneiros na tecnologia daquele filme, e eles investiram bilhões e bilhões de dólares para desenvolver aquela tecnologia, mas eles não tiveram coragem de matar este modelo de negócio para avançar para uma nova tecnologia, e por isso faliram. E é exatamente isso que aconteceu. Eles preferiram a falência com o que era familiar, do que a maturidade com aquilo que era novo. Então, a Kodak morreu porque investiu em um projeto que não tinha mais nenhuma capacidade de crescimento. E quem não cresce, de alguma forma, vai morrer. Quem não cresce, de alguma forma, vai morrer. Isso que eu falei da Kodak, meus irmãos, não é simplesmente um problema de negócios, no modelo de negócios. É um problema espiritual. É um princípio espiritual que se irradia para todas as outras áreas da vida. Se você não cresce, de alguma forma você vai morrer. Se os seus relacionamentos não evoluem, com Deus em primeiro lugar, a coisa mais feia que existe é um crente velho que ainda não amadureceu. Uma ovelha, que eu chamo, né? Ovelha. As ovelhas, elas têm 30 anos de crente, mas nunca assumem uma responsabilidade. Sempre terceirizam as suas culpas e os seus problemas. Além disso, fora do relacionamento com Deus e com a igreja, se você não cresce no seu relacionamento conjugal, por exemplo, que depois do seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante que existe na sua vida, é um amor tão forte como o da morte, diz o texto bíblico, você vai morrer também. Se você não investir tempo e fazer a manutenção daquele relacionamento, se você não crescer naquilo ali, você vai morrer também. Então, queridos, quando você insiste numa obra morta, no modelo de negócios obsoleto, naquilo que Deus já disse que não serve mais, seja um pecado, um hábito, uma crença, um pecado não confessado, você está desperdiçando uma oportunidade que Deus te deu. Então, nessa exposição de hoje, em Hebreus capítulo 6, nós iremos navegar por dois movimentos. Em primeiro lugar, o erro de plantar
investir, regar, trabalhar em um solo ruim. Os maiores agrônomos, por mais habilidosos que sejam, sempre vão preferir pegar um solo com o qual eles possam trabalhar. Mas é muito difícil você recuperar um solo ruim. A não ser que você seja um engenheiro da Embrapa, né? Que são os melhores do mundo. Mas até eles preferem pegar já um solo que já dê para trabalhar. Esse é o primeiro ponto, esse é o problema. Para quem não sabe, meus sermões sempre têm 2 pontos. Um problema e uma resolução. E o ponto 2 é a nossa resolução, que é construindo em celeiros reais. Pegando ali a história de José em conjugação com o texto de Hebreus capítulo 6. A prova que você amadureceu. Então vamos lá, meus irmãos. Em primeiro lugar, o erro de plantar em um solo ruim, sustentando o que não gera vida. Vamos ler novamente o versículo 1 e 2. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, os arrependimentos das obras mortas, a fé em Deus, o batismo de mãos, a imposição de mãos, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Em outras palavras, a igreja, para quem o escritor aos Hebreus escreveu esta carta, estava revisitando assuntos que não iriam levar a igreja a lugar nenhum. Você conhece igreja que fica debatendo picuinha? Chama a assembleia para debater a cor, né, da parede, a cor da cortina da cozinha, qual é a marca do fogão que vai comprar. Ninguém discute coisas que vão gerar um real progresso para a igreja. E é exatamente isso que eles estavam fazendo. A palavra-chave, nesses primeiros 2 versículos, a expressão-chave, melhor dizendo, é a expressão obras mortas. Obras mortas. O autor aos Hebreus, então, dá uma ordem para nós que somos crentes, porque, lembre-se, os autores da Bíblia, eles estão inspirados do Espírito Santo, eles falam de uma posição autoritativa para a igreja de hoje. Então, eles estão dando uma ordem para nós, para que nós não fiquemos parados na vida cristã. E a vida cristã não é só a vida da igreja, mas a vida de Deus que transborda para outras áreas da nossa vida. Eles estavam discutindo coisas que já haviam sido discutidas e pacificadas antes. Tanto que ele diz assim: não precisamos discutir essas coisas novamente, não precisamos lançar novamente os alicerces já foram estabelecidos. Por que vocês estão debatendo isso de novo? O autor aos Hebreus então vai nos dar uma ordem para que nós não fiquemos estagnados, não fiquemos trabalhando e gastando energia em algo que não vai dar retorno. Este é o princípio espiritual: abandono das más obras ou das obras mortas. John Owen, puritano, ao comentar essa passagem, vai qualificar o que é uma obra morta. Ele vai explicar, conceituar o que é uma obra morta. Obra morta, para John Owen, comentando, John Owen, um dos maiores teólogos que já viveu na cristandade, ele vai explicar que obras mortas são tradições realizadas sem a vida da fé. Tradições realizadas sem a vida da fé. São tradições que Deus não está no meio daquilo ali. A vida de Deus, o óleo do Espírito, a vida devocional não está ali. São simplesmente tradições humanas, mortas. São atividades que, muito embora sejam mortas, continuam consumindo a nossa energia. Vocês sabem que nós moramos numa cidade profundamente religiosa, pagã no seu centro, mas ao mesmo tempo profundamente religiosa. Tanto que o nosso nome é São Luís, não é isso? E a nossa cidade vizinha é São José de Ribamar, não é isso? E a outra cidade é Paço do Lumiar, que é uma alusão religiosa. E aqui em São Luís nós temos os seguintes bairros: São Raimundo, São Cristóvão, São Francisco. É uma sociedade profundamente religiosa. Mas são obras mortas.
Ao mesmo tempo que são obras mortas, essas pessoas, elas gastam energia para fazer a manutenção da sua tradição. É ou não é verdade? O que tem todo ano que o pessoal vai andando daqui de São Luís para São José de Ribamar, não é um gasto de energia tremendo, sim ou não? Mas é uma obra morta, não é isso? Mas ao mesmo tempo que é uma obra morta, eles estão gastando energia. É isso aqui que ele está dizendo, essa é a ideia. Mas não é só das idolatrias, da cara, aquela coisa, né, que é muito explícita. Não é só disso, existem outras coisas também. Obras mortas são projetos zumbis, projetos que não têm nenhum tipo de possibilidade de ir para frente, e que ao mesmo tempo que não, são natimortos, né, porque já nascem mortos, não tem possibilidade de crescer. Ao mesmo tempo, eu e você muitas vezes estamos gastando energia neles. Colocamos muita energia nesses projetos. Um projeto zumbi é um projeto morto. É um projeto que não tem nenhuma perspectiva. E o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, esse tipo de projeto, eu já vou dizer do que eu estou falando aqui, aplicando para a tua vida. Você não tem que gastar energia, gastar recursos, gastar saliva, gastar orações com esse tipo de coisa, porque não produzem vida e nem justiça diante de Deus. E às vezes essas pessoas estão acumulando coisas, acumulando, trabalhando, mas elas não são ricas para com Deus. Vamos ler no 3, Lucas capítulo 12, versículo 21, toda a igreja junto, vamos lá? 1, 2, 3. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. É exatamente disso que ele está falando. Obras mortas, projetos zumbis, projetos que não têm futuro, projetos que não vão dar em lugar nenhum, mas que você continua investindo recursos porque você tem medo de matar esses projetos. Quantos de nós, muitas vezes, sentimos que estamos estagnados, parados na vida, por algum motivo, ou em alguma área da vida? A gente corre, trabalha, e parece que não saímos do lugar. Você percebe que essas obras mortas estão drenando a tua energia, que você poderia estar investindo em outra coisa? Você não consegue ter satisfação na alma do tanto que você trabalha. Eu já conversei em situações pastorais e não pastorais com diversas pessoas que relataram justamente isso. E que são pessoas bem-sucedidas, até têm dinheiro. Veja o que o versículo 21 de Lucas 12 diz. Essas pessoas acumulam riquezas terrenas. Essas pessoas correm e trabalham, mas não são ricas para com Deus. Elas investem dinheiro, recursos, estratégias em projetos zumbis, em obras mortas. Deus não quer que isso aconteça. Por quê? Porque os hebreus, por quê? Porque isso é um desperdício daquilo que Deus nos dá. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Esse é o perigo. Esse é o perigo de nós plantarmos em um solo ruim. Você percebe isso? Esse é o perigo de nós plantarmos em um solo ruim. Agora, voltando aqui para o texto, os hebreus queriam voltar ao sistema antigo. Os crentes hebreus estavam sendo assediados por seitas judaicas. Eles eram crentes em Jesus, mas eles eram hebreus, e os hebreus tinham aquela parafernália sacrificial. Eles tinham shofar, eles tinham aquela fumaça do incensário, eles tinham candelabro, eles tinham uma parafernália ritual que fazia sentido na nova aliança. E agora os judeus, a seita judaica, estava querendo fazer com que os crentes judeus voltassem para as coisas antigas, para as coisas do Antigo Testamento. E eles diziam, ficavam mangando dos crentes, né? Como é que é? Cadê as indumentárias? Cadê as vestes rituais de vocês? Vocês só tem esse pastor chato aí pregando atrás de um púlpito. Cadê a fumaça, né? Era isso, esse é o contexto. Então eles estavam sendo assediados para voltar para o sistema antigo, porque eles tinham aprendido assim. Os crentes judeus tinham crescido na crença judaica, mas agora Jesus tinha entrado na vida deles, e tudo novo se fez, amém? Porque quando Jesus entra na nossa vida, tudo novo se fez. Então quando Jesus entra na nossa vida, a ideia e o princípio bíblico as coisas têm que mudar. Não é porque você aprendeu de um jeito, que quando Jesus entrar na sua vida, Ele não vai desfazer o que você aprendeu.
Pelo contrário, quando Jesus entra na nossa vida, muitas coisas que a gente acreditava, porque papai ensinou, mamãe ensinou, é assim na minha família, Jesus vai destruir tudo isso. Porque quando Jesus entra, Ele toma tudo, e Ele se aposta da nossa vida, Ele se aposta das nossas crenças, Ele se aposta do nosso coração, Ele se aposta das nossas afeições, os nossos gostos passam a ser os gostos de Jesus, as nossas prioridades passam a ser as prioridades de Jesus. Mas aí os crentes, alguns deles, continuam voltando para as coisas antigas, porque foi do jeito que eles aprenderam. É esse o ponto 1. Vocês entenderam o que eu estou pregando aqui hoje? É isso. E aí não sai do lugar. Crente não sai do lugar. Porque eles tinham aprendido assim. Muitos de nós, queridos irmãos, às vezes nos apegamos a hábitos antigos, pecados antigos, hábitos ruins, pensamentos ultrapassados, tradições familiares que não têm nenhum sentido. Sua família tem alguma tradição que não tem nenhum sentido? Toda família tem uma tradição que, biblicamente falando, não tem nada a ver, não faz absolutamente, não tem sentido. Todo mundo passa por isso. Todos nós temos hábitos que são caminhos antigos, pecados que são caminhos antigos, e muitas vezes nós gastamos energia para manter esse sistema de hábitos pecaminosos, em vez de gastarmos e investirmos essa energia em outra coisa, simplesmente porque você aprendeu assim. Eu já fui em incontáveis aconselhamentos pastorais que a pessoa diz, principalmente as mulheres: ah, pastor, mas mamãe me ensinou assim. Só que quando Jesus entra na sua vida, Ele vai ter um lugar mais importante do que de mamãe. Não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Se você quiser me seguir e não me amar mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que seus negócios, mais do que sua família, você não é digno de mim. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. E aqui eu quero dar uma exortação para os jovens. Os jovens aqui, que estão aqui. Celebrem os pais de vocês, honrem os pais de vocês. Sempre honrem os pais de vocês. Mas lembrem-se de achar o seu próprio caminho. Celebrem os pais de vocês. E eu estou dizendo não somente os pais, mas os que vieram antes de vocês. Os pais espirituais de vocês. Vocês sabem que meu pai era pastor, vocês lembram disso, e eu honro o ministério dele. Tudo que eu sou ministerialmente, espiritualmente, foi por causa desse ministério dele. Mas o meu ministério hoje, que eu sou responsável, eu sou mandatário daqui da liderança da igreja, por esse tempo, até quando Jesus quiser, é um ministério diferente do dele, mas eu continuo honrando o ministério dele, mas eu tive que achar o meu próprio caminho. Por quê? Porque as demandas pastorais que meu pai tinha lá nos anos 80, anos 90, anos 2000, não são as mesmas demandas pastorais que eu tenho hoje. Vocês entendem isso? Então honrem os pais de vocês, falando para os jovens aqui, porque os jovens estão achando o seu próprio caminho agora. Honrem os pais de vocês, celebrem o que os pais de vocês fizeram por vocês, e eu digo pais, mas pode ser avós, pode ser pais espirituais, pessoas que correram, que andaram para que vocês pudessem correr, mas achem o próprio caminho. Achem o próprio caminho de vocês. Vocês não têm que replicar os erros dos pais de vocês e nem mesmo os acertos. Às vezes são acertos diferentes. Achem o caminho de vocês. Como diz o texto, alguns de vocês e alguns de nós estamos gastando energia com coisas que já passaram. Caminhos que já passaram. Precisamos de inovação, precisamos de um novo caminho, precisamos nos esforçar para algo novo. Mas a inteligência bíblica exige que as nossas decisões, preste atenção nisso, a inteligência bíblica exige que as nossas decisões, nós que somos cristãos, sejam tomadas pela fé. Amém?
Vamos ler Hebreus 11:1 juntos agora, no 3. 1, 2, 3, vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Isso é a fé. Sabedoria de Deus para a tua vida. Fé é confiar que o futuro de Deus é um fato. Quantos podem crer nisso nessa noite? As promessas de Deus são um fato que vale infinitamente mais a pena do que o passado do homem. As promessas de Deus, fé é confiar que o futuro de Deus é um fato. O futuro que Deus promete para nós, o futuro que Deus tem para nós, de paz e não de mal. Vocês conhecem as promessas. Essas promessas são realidade. E nós precisamos crer que essas promessas valem infinitamente mais do que o passado que vocês estão vindo. Tradições humanas, projetos mortos, relacionamentos, eu já vou chegar lá. E aqui Hebreus capítulo 6, versículo 7 e 8 vai nos dizer da chuva, né? Os homens recebem a chuva de Deus. Na Bíblia, meus irmãos, chuva é graça, são as dádivas que Deus dá, os presentes que Deus dá. Deus faz chover sobre justos e injustos, é isso que diz a palavra de Deus. Deus dá oportunidades, Deus dá recursos, e Ele faz com que esses recursos chovam sobre nós, mas algumas dessas pessoas, é isso que o texto está dizendo, eles pegam esses recursos e eles produzem apenas espinhos e ervas daninhas. E quem faz isso vai ser reprovado, vai ser jogado no fogo. Quantas pessoas você conhece que são assim? Recebem de Deus graça, recebem de Deus misericórdia, recebem de Deus mais uma chance, e estragam essa chance, produzem em vez de frutos, ervas daninhas e espinhos. Quantas pessoas você conhece já receberam muitas chances de Deus? Essas pessoas que zombam da graça, essas pessoas que desperdiçam as chances que Deus dá, qual é o fim? O texto diz: perdição. E Deus não quer isso para nós. Agora você entende que continuar produzindo espinhos pode levar a um endurecimento do coração, onde você não vai conseguir mais ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala sobre a cauterização da mente, a cauterização da consciência. O indivíduo participou da igreja, ouviu a palavra, ouviu as mensagens, mas ele endurece o seu coração, coloca mais energia no seu pecado e assim acumula mais ira sobre a sua própria cabeça. A Bíblia diz que o homem que é muitas vezes repreendido e não se arrepende, será quebrado de repente, sem que haja mais volta. Provérbios diz isso. Então tomem cuidado. Essa é uma exortação para a minha igreja. Cuidado. Não ignore o chamado de Deus. Não, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. Então, pastor, amanhã eu vou pegar meu ônibus, amanhã eu vou para o trabalho. Como é que isso vai se aplicar na minha vida? O senhor falou um monte de coisa aí. O que isso tem a ver com a minha vida? Ora, primeiramente, queridos irmãos, não alimente, aplicação agora para a sua vida, não alimente nem gaste energia em projetos zumbis, obras mortas. Para de gastar energia em coisa que não tem futuro. Quantos podem dizer amém? Pare de gastar energia, pare de gastar tempo em projetos que não têm futuro. Que projetos são esses, pastor? Todos os tipos de projetos de relacionamento, projetos de negócios, projetos acadêmicos. Então vamos lá, pare de investir recursos em atividades, mágoas passadas. Tem gente que não deixa a mágoa embora, tem gente que não libera perdão, crentes em Jesus, que ainda não experimentaram a doçura de seguir em frente. Deixa isso para trás, para de investir tempo nessa mágoa, para de investir recursos naquilo que não dá retorno eterno, libera esse perdão, amém?
Entrega para Deus, deixa que Deus julgue. Lembre-se que a sua força, a sua violência, o braço da sua carne não produz a justiça de Deus. Deixa que Deus julga. Além disso, confesse o seu pecado. Meus irmãos, tantas pessoas vivem uma vida dupla, gastam um monte de energia para sustentar uma vida dupla. Outro dia foi um pastor que traiu a mulher durante 10 anos. Você imagina o tanto de energia que você precisa despender na sua vida para você ocultar um adultério de 10 anos? Você está gastando energia em uma coisa que não tem nenhum futuro. O outro foi o Philip Yancey, 8 anos também de adultério. O outro foi Steven Lawson, todos pastores. O cara poderia botar a energia dele em produzir sermões melhores, dirigir a igreja melhor, aumentar os projetos e empreendimentos da igreja, fazer um negócio para ele, mas não, ele está gastando energia, cobrindo a vida dupla dele. Olha que ideia de Jerico, porque o pecado nos deixa burros, né? Amém? Glória a Deus. O pecado nos deixa burros. Eu sempre digo isso. Faz tempo que eu não dizia isso, né? Mas é verdade. Mas não somente isso, lembra, invista em coisa que tem retorno. Vamos falar de coisas bem práticas agora. Jovens, cadê os jovens aqui? Amém. Jovens, não desperdicem a vida acadêmica de vocês fazendo um curso inútil. Existe um desejo das gerações mais antigas que o filho faça faculdade. Eu não sou contra a faculdade, eu fiz faculdade. Mas muitas das coisas dos negócios que dão retorno, você aprende fora da faculdade. Na faculdade eu nunca aprendi a vender. E quem é autônomo tem que aprender a vender. E na faculdade eu não aprendi a fazer isso. Aprender a fazer uma ligação de vendas, fazer um funil de vendas, essas coisas eu não aprendi na faculdade. Essa semana, meu sogro estava lá em casa, e aí ele, não, bora resolver as coisas aqui de casa, não sei o quê. Meu irmão, ele gastou dinheiro com pedreiro, que eu nunca vi tanto dinheiro gastando com pedreiro assim. Foi muito dinheiro, não foi pouco dinheiro. Eu garanto para vocês que esse pedreiro não foi para o UNDB, e nem para a UFMA, ou qualquer outro desses cursos superiores. Técnico de ar-condicionado, engenheiro eletricista, ou técnico em eletromecânica. Parem de investir dinheiro nos sonhos dos pais de vocês. Investir dinheiro nos sonhos dos pais de vocês não necessariamente é honrar os pais de vocês. Lembre do que eu falei ainda agora. Honrem os pais de vocês, celebrem os pais de vocês, os que vieram antes de vocês, mas encontrem o próprio caminho de vocês. Jovens, não desperdicem em cursos inúteis. Me diga um curso inútil. Pense aí num curso inútil que tem na Universidade Federal, esse mesmo que você pensou. Não faça esse curso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Léo, quem conhece sabe, né, Léo? Léo fez um curso aí, glória a Deus, Léo. Mas Deus te usou, Léo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo diz isso, tá? Depois vocês conversam com o Léo. Foi enganado. Mas hoje ele já está curado. Glória a Deus. Não invistam em obras mortas, em coisas que não dão futuro. Outra coisa. Alguns de vocês estão pensando em mudar de carreira. Quem tem menos de 30 anos aqui, levanta a mão. Muda de carreira. Esse é o tempo. Esse é o tempo de você quebrar, recomeçar. Esse é o tempo de você testar. Esse é o tempo de você ir atrás de novas coisas. Se Deus está te direcionando, vai atrás. Quantos creem, digam amém. Se Deus está te dando convicção, muda de carreira, arrisca nos negócios. Não existe estabilidade. Não existe. A estabilidade é uma ficção. Eu lembro quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça, e aí tinha os servidores de carreira, né, técnico, analista judiciário, secretária judicial. Trabalhei na assessoria de uma juíza alguns anos atrás. E o pessoal dizia, não, meu salário é muito pouco, porque a gente ganha um salário e é um salário estável, mas vem a inflação. Isso foi uma servidora que me falou, servidora concursada.
mas vem a inflação e come o nosso poder de compra. Então você ganha um salário alto, mas aí vem a inflação e você não consegue mais comprar as mesmas coisas que você comprava antes. Estabilidade é uma ficção, irmãos. A prosperidade está nos negócios. Então mude de carreira, arrisque. Além disso, está preparado? Termine esse namoro. Termine esse relacionamento. Termine esse noivado. É melhor terminar o noivado do que terminar um casamento. Sabe por quê? Porque está longe de glorificar a Deus. Abandona essas amizades do trabalho, que não sai nada que presta. Vocês conhecem a amizade do trabalho, que não sai nada que presta? Não é isso? Quantos podem dizer amém? É isso, irmãos. Muda de carreira, arrisca nos negócios, pega aquele empréstimo. Aprenda a tomar risco. Não estou dizendo para correr risco, toma risco. Aprenda a mensurar o risco e tome. Mas invista em algo que vai lhe dar retorno. Quantos entendem, digam amém. Então vamos lá, recapitulando. Tenha coragem de encerrar o que está morto. Tenha coragem de abandonar os projetos mortos, as obras mortas. Muda de carreira. Abandone o curso inútil. Vai fazer um curso que vai fazer você fazer dinheiro, ser útil. Não siga a sua paixão. Esse é o pior conselho que alguém pode te dar. Não siga a sua paixão. Seja bom em algo que as pessoas estejam dispostas a remunerar. Não siga a sua paixão. Amém? Glória a Deus. Abandona as amizades do trabalho. Abandona esse namoro que não está te levando para perto de Deus. Sai fora de investir dinheiro, recursos e tempo. O tempo é a coisa mais importante que não volta mais. Eu tenho um amigo que ele namorou 8 anos com uma pessoa. Começou a namorar e terminou. Como é que você namora 8 anos com uma pessoa e termina o namoro? Que satanismo é esse? Isso não faz absolutamente nenhum sentido, porque o pecado nos deixa burros. É isso, é a verdade. E depois que esse namoro desse meu amigo acabou, nada mais deu certo. De verdade. É isso. Agora parte 2. Já estou terminando, vou passar bem rápido, porque eu quero que você lembre disso aqui. Então, esse é o primeiro ponto, é o problema. Qual é o problema que nós temos? O erro de plantar em um solo ruim. Nós acabamos de ver. Investir dinheiro, tempo, energia em coisas que não dão futuro. Esse é o solo ruim. O que você tem que fazer agora? O que você tem que fazer agora? Construa em celeiros reais. Pare de investir no solo ruim e construa em celeiros reais, porque essa é a prova de que você amadureceu. Vamos ler o verso 7 e 8. Quando a terra absorve a chuva, lembra? A chuva é o sinal da graça de Deus, é o favor de Deus sendo derramado sobre os homens. É isso que quer dizer aqui chuva na Bíblia. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, ou seja, aquele que trabalha, né? Recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve. É o curso inútil, é o namoro inútil, é isso que eu acabei de falar. Logo, quem recebe essa chance de Deus e desperdiça, é isso que ele está dizendo, logo será amaldiçoado e por fim queimado. Essa é a sabedoria de Deus para a tua vida. Qual a solução que Deus nos dá para o prejuízo da perda de tempo, de investir em coisas que não dão futuro? Não é o esforço, só pelo esforço, mas é a inteligência bíblica. Diga para a pessoa que está do seu lado, seja biblicamente inteligente. Vamos lá? Quem gostaria de ter Deus como sócio? Amém? Deus não é nosso sócio, Ele é nosso dono. Mas apenas a título de ilustração, Deus é o nosso sócio majoritário. Em tudo o que nós fazemos, Deus é o investidor anjo. Quantos já ouviram falar dessa expressão? O investidor anjo. O investidor anjo é aquele que vai lá e coloca um dinheiro no negócio para ele crescer. E em troca ele pega uma parte do equity, né? da participação no negócio.
Deus é o nosso investidor anjo, ele derrama sobre nós bênçãos, chuvas e oportunidades. Vamos ler o Salmo 128, 1 e 2 juntos no 3, em voz alta, vamos lá? Para entrar dentro do seu coração, no 3, 1, 2, 3. Bem-aventurados, cadê? Não tem não esse aí? Desculpa, irmãos, mas eu vou ler para você, e você diz amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás. Olha a promessa de Deus para nós, amém? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quantos creem nisso, digo amém. Agora, tem Eclesiastes? Vamos lá, vamos ler Eclesiastes juntos no 3? 1, 2, 3. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Quantos creem nisso, digam amém. Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus faz chover e nos dá oportunidades. E essa oportunidade que Deus nos dá é para que nós construamos a nossa vida em celeiros reais. Sabe qual é o maior exemplo disso? José do Egito. Se Deus tem investido em nós, preste atenção nisso aqui, se Deus tem investido em nós, graça e misericórdia, vocês que são crentes, vocês foram alcançados pela graça de Deus, um favor não merecido, Deus alcançou vocês com a graça. Se vocês são poupados pela misericórdia de Deus, qual tem sido o retorno que vocês têm dado de volta para o reino? Por que vocês não são mais produtivos na leitura bíblica e na oração? Por que vocês não são mais produtivos no serviço da igreja? Por que vocês ainda não deram um próximo passo? A tua terra está multiplicando essa graça que Deus te dá? Ou você está gerando ervas inúteis e daninhas? Na visão bíblica, meus irmãos, existe uma diferença. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Existe uma diferença entre o sagrado e o secular na Bíblia? Existe diferença entre o sagrado e o secular? Cristo é Senhor sobre todas as áreas da vida, não é isso? Quem entendeu isso na Bíblia foi José, como eu falei ainda agora. José discerniu que a fé resolve o impossível. Lembra da história de José? Qual era a história de José? José estava diante de uma situação impossível de se decifrar, que era o sonho do faraó. E Deus vai lá com uma visitação sobrenatural e revela o sonho para José. Sobrenatural. Ao mesmo tempo, a inteligência e o trabalho, que também são dádivas de Deus, fez com que José gerenciasse um país em crise, que foi o plano administrativo de 14 anos de José. José não apenas disse Deus proverá, mas José escolheu homens sábios e ele instituiu uma política fiscal contracíclica, taxando a quinta parte de toda a abundância daquela terra para que o país não sucumbisse na época da fome. Quantos de vocês queriam ter um presidente como José? Levantem a mão. Amém? Eu voto em José para presidente. Queria. José entendeu isso. José dependia de Deus para o sobrenatural, mas ao mesmo tempo ele trabalhava naquilo que dependia dele. Quantos entendem? Digam amém. José dependia de Deus para o sobrenatural, e ao mesmo qual era o sobrenatural? A interpretação de sonhos. Isso era um dom sobrenatural, uma capacitação sobrenatural que Deus deu para ele para salvar o Egito e salvar a própria pele dele. Mas ao mesmo tempo em que ele dependia de Deus para o sobrenatural, e eu acredito no sobrenatural, eu acredito em todas essas coisas, acredito em anjo, demônio, dons espirituais, acredito em tudo isso. Mas ao mesmo tempo em que eu acredito em tudo isso, e José acreditava em tudo isso, ele trabalhava duro. E é isso que falta para muitos crentes. Sabedoria de Deus para a tua vida. Sabedoria de Deus para a tua vida. Assim como José, eu e você devemos amar o Senhor e honrá-lo com santidade, amém? Mas também devemos amar o Senhor com inteligência e trabalho.
Sabe qual é o problema de muitos crentes? Sabe por que muitos crentes não prosperam? Porque eles esperam que a unção substitua o trabalho competente e excelente. Esse é o problema de muitos crentes. Mas Provérbios diz que aquele que é diligente no seu trabalho ficará em pé diante de reis. Aquele que é diligente no seu trabalho ficará de pé diante de reis. Então eu estou te dando, irmãos, vários bizus aqui para você fazer diferente em 2026. Para a glória de Deus, não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Porque se for para a sua glória, olha o que o texto diz: queimado, lançado no fogo, descartado. Próximo. É para a glória de Deus. Então, você tem que depender de Deus para o sobrenatural. Você tem que andar com Deus em espírito de oração. Você tem que gerar coisas espiritualmente através da oração. Mas ao mesmo tempo, você tem que honrar a Deus através do seu trabalho duro. Você tem que se educar. Você tem que se educar em negócios. Você tem que se educar em finanças. Você tem que ir atrás das coisas. Os crentes não querem ir atrás das coisas. Ou então correm atrás de caminhos mais fáceis ou atalhos. Mas a Bíblia não diz isso. Na Bíblia, meus irmãos, o que a unção faz? Na Bíblia, o que a unção faz? A unção sempre é dada para auxiliar num trabalho técnico. Vocês lembram de Davi? Davi era cheio do Espírito Santo e sabia tanger a sua harpa com arte e júbilo. Ele era um excelente músico, ele sabia fazer muito bem aquele seu trabalho, mas ao mesmo tempo o Espírito do Senhor era sobre ele. Quantos entendem? Outro exemplo, Sansão. Sansão era um estrategista militar. Ele tinha um grande defeito, que ele era mulherengo. Mas a unção de Deus descia sobre ele para que ele resolvesse questões técnicas relacionadas ao seu trabalho de juiz. Quantos entendem isso? A unção sempre ajuda na sua competência técnica. E por último, quantos lembram de Bezalel e Oliabe, que eram os artesãos do povo de Israel lá em Êxodo? A Bíblia diz que Deus deu uma unção artística para Bezalel e Oliabe para que eles pudessem fazer os utensílios do templo de forma técnica. Ou seja, a unção na Bíblia sempre é dada para auxiliar um trabalho técnico que impacta de forma eficaz a vida das pessoas. Então, busque as duas coisas. Pastor, o que eu tenho que buscar em 2026? Pastor, o que eu tenho que buscar nesse novo ano para que a vida de Deus se manifeste em mim? Busque as duas coisas. Busque a unção e busque o trabalho duro. Busque a capacitação espiritual, busque o poder do alto, mas ao mesmo tempo busque trabalhar duro. Quantos entendem, digam amém. E foi isso que José fez. José passou mais de 10 anos preso, mas quando ele saiu, ele ficou lamentando, sim ou não? Ele ficou tentando achar culpados? Sabe o que ele disse? Vocês tentaram me ferrar, mas Deus prosperou. Vocês intentaram para o mal, mas Deus transformou o mal em bem. Pessoas que são cheias do Espírito Santo não ficam buscando culpados. Pessoas que são cheias do Espírito Santo não ficam reclamando. Pessoas que são cheias do Espírito Santo não perdem tempo lamentando com obras mortas, projetos zumbi. Não perdem tempo com ressentimento. Não perdem tempo com reclamação. Por que José cresceu? Porque ele foi atrás de unção e ele foi atrás de trabalho duro. E Deus o prosperou e através dele muitas pessoas foram salvas. E é isso que Deus quer para cada um de nós nessa noite e neste novo ano, para a glória de Deus. É isso. É isso. Deus quer que você seja cheio da unção, construa nos celeiros reais e trabalhe duro para que através do seu trabalho e da graça que Ele dispõe sobre a tua vida, derrama sobre a tua vida, você possa alcançar e ter impacto na vida de muitas pessoas. Por que José cresceu? Vamos ler o versículo 9. Amados, aqui é por que José cresceu. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não cremos que isso se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados, preste atenção, a coisas melhores que pertencem à salvação. José cresceu porque Deus tinha algo melhor para ele. Deus tinha algo destinado que era muito melhor para ele do que aquilo que os seus inimigos intentaram. E é isso que Deus quer que você entenda. Queridos,
não existe nada que Satanás pode fazer, demônios, guerras, principados e potestades, que podem te separar do amor de Deus. E eu sei que existe gente aqui nessa noite que precisa ouvir isso. Jesus te ama. Jesus, Ele ama você. Deus, Ele cuida de você. As promessas de Deus para você hoje são atuais. Ele não te deixou, Ele não te abandonou. Ele está com você. Mesmo que você ache que não, ou que sinta que não, Ele está com você. E Ele destinou para você coisas melhores que pertencem à salvação. José estava destinado a coisas melhores. E sabe quem mais? Eu e você também estamos. E por último, versículo 10. Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalham arduamente para Ele e demonstram seu amor ao cuidar do povo como ainda fazem. Esses são os dois indicadores do reino: trabalho e amor. Volta no versículo. Trabalho e amor, esses são os dois indicadores do reino. Você trabalha e ama, você ama e trabalha. Você recebe a unção para trabalhar em favor, para a glória de Deus e em favor do seu próximo. Então, queridos, como é que isso impacta a minha vida? Primeiro, utilize sábia e estrategicamente a graça que Deus te deu para construir algo duradouro. Imite José. Imite José e use a capacidade que Deus te deu para ser lucrativo. Crie um negócio. Abra um negócio. Ajude outras pessoas. Seja generoso. Contribua com a obra de Deus. Seja espiritual. De verdade. Tenha a unção de Deus dentro de você. Ore. Invista tempo orando. Esse pessoal que perde tempo, eu até esqueci de falar isso. Mas você que tem uma esposa, invista na sua esposa. A Bíblia fala que os homens lascivos, os homens adúlteros, eles gastam toda a sua fortuna, porque eles têm várias mulheres, e eles ficam desperdiçando a sua energia atrás de várias mulheres, e assim também são as mulheres adúlteras também. Imagina só, se você tem uma mulher, você é casado com uma mulher, e você investe na sua esposa, durante toda a sua vida, você coloca toda a sua energia da sua mocidade em uma mulher e em um negócio. Você vai prosperar. Coloque toda a sua energia mental, toda a sua energia espiritual, toda a sua força de oração em uma mulher, nos seus filhos dessa mulher e em um negócio, e você vai prosperar. Aleluia! É isso que você tem que fazer. Agora, você que é mulher, você tem um marido, invista no seu marido. O problema das mulheres crentes hoje é que quer casar com o marido pronto. Não é isso? Tem condição um negócio desse? Lorena, quando me achou, era todo lascado, todo triste, melancólico. Eu olhei ela lá no seminário, né, com o cabelinho assim, toda maquiada. Eu falei, estava todo triste, né? Aí eu falei para Jesus: ô Jesus, essa aí conserta meu coração, né? Essa aí resolve meu problema. Fui atrás dela. E aí o pai dela veio atrás de mim. Mas aí deu tudo certo. Estava lá em casa esses dias, a gente estava rindo à beça. Invista no seu marido. Invista no seu marido. Pegue 20 anos investindo nele. Uma hora vai vingar, e vai vingar muito. Homens, invistam nas suas esposas. Mulheres, invistam nos seus maridos. Aprendam ensine o marido de vocês a se vestir melhor. Ninguém ensinou ele a se vestir melhor. Ele é feio desde que ele é criança. Não é isso? Mas a ideia é: use a capacidade que Deus te deu para ser multiplicador, lucrativo, espiritual, social e financeiramente, para que nos anos de crise você não seja abalado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, seríssimo isso. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Casamentos que não investem, ou famílias que não investem tempo de oração, tempo de devoção, tempo de discipulado, quando vem a crise, eles não conseguem lidar. Eles não sabem lidar. Não sabe, zero chance, não sabe. Sucumbe debaixo da pressão, sucumbe a um adultério, uma vida dupla, não sabe lidar. Invista em uma mulher, invista no seu marido, invista nos seus filhos, em um negócio, e Deus vai
te prosperar. E por último, não peça a Deus coisas que você deve fazer. Esse aqui é o princípio mais simples dessa noite. Pare de pedir que Deus faça milagre, onde Ele já te deu a capacidade de resolver. Deus não vai fazer aquilo que é para a gente fazer. Você entende isso? Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Outro dia eu fiz um desafio com a minha esposa. Eu falei, amor, se tu fizer isso, tu vai conseguir fechar mais contratos. E a gente tinha feito uma meta de 2 contratos. Lorena está explodindo de contrato, porque ela falou assim, não sei o que, vamos. Eu falei, não, tu consegue. Eu falei para ela, meu amor, tu consegue, vamos lá, eu te ensino, eu te ajudo, não sei o que, faz desse jeito, eu faço o contrato para ti, faz bonitinho, mas tudo que tu tiver que fazer, eu tenho que fazer com contrato. E ela, não sei o que. Aí eu falei, não, tu tem que fazer e tu vai fazer. E eu já decidi, e tu vai fazer. Resultado, irmãos, Lorena está fechando o contrato aí, fechou muito mais que 2. Amém? Por quê? Porque Deus não vai fazer milagres onde é você que tem que fazer. Se eduque, se capacite, se encha de Deus, se encha da unção, e Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. Agora, nós já concordamos em algumas coisas aqui. Primeiro, concordamos que insistir em obras mortas, tentar acumular riquezas terrenas, é não ter nada diante de Deus. Concordamos com isso, amém? Riquezas terrenas não são riquezas para com Deus. Então a gente tem que parar de colocar energia no lugar errado. Concordamos com isso. Segundo, concordamos também que insistir em obras mortas, hábitos antigos, pecados não confessados, é o caminho certo para que sejamos reprovados e fiquemos estagnados. Concordamos com isso também. Concordamos também que o melhor caminho é a vida de Cristo. Uma vida tão abundante que todas as oportunidades que Deus nos der serão para o trabalho e para o amor. E sabe para onde isso nos leva? Já estou terminando. Sabe para onde isso nos leva? Para o único capaz de transformar o nosso solo seco em um jardim frutífero. Lembra que a gente falou no início de como as pessoas investem tempo, recursos e dinheiro em solos áridos, inférteis? Jesus é o único que tem a capacidade de resolver esse nosso problema. A nossa terra seca, ela tem o seu fim no Calvário. Vamos ler o versículo 8. Vamos ler o versículo 8 novamente. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoado e por fim queimada. Sabe quem passou por tudo isso aqui? Jesus passou. Primeiro, ele recebeu espinhos na sua cabeça, que eram os meus espinhos e os seus espinhos. Jesus é o semeador ferido, louvado seja o seu santo nome. Jesus, o semeador ferido, sabe o que ele recebeu? Uma coroa de espinhos. Espinhos que eram para mim e para você. Espinhos que o nosso pecado produziu, os nossos espinhos. E olha o que o versículo 8 diz também. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada. Sabe quem que foi amaldiçoado também? Jesus foi amaldiçoado, porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. E por fim queimado. Sabe quem foi queimado também? Jesus foi queimado debaixo da ira de Deus. Jesus foi amaldiçoado para que eu e você pudéssemos ser benditos do Pai. Jesus foi queimado debaixo do juízo de Deus para que a doce graça de Deus pudesse refrigerar a nossa alma. Jesus foi esmagado debaixo da ira de Deus para que a chuva da graça pudesse nos refrigerar. Jesus absorveu o prejuízo das nossas obras mortas para que eu e você pudéssemos dar frutos eternos para a glória dele. Jesus resolveu o impossível da morte para que eu e você possamos resolver o possível da vida. Louvado seja o seu santo nome. E assim nós encerramos essa mensagem, e eu vou ler o versículo 17 até o versículo 18 para você, que diz assim. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia.
A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Você tem uma esperança, meu irmão. Você tem uma esperança de que Deus é por você, jamais contra você. Você tem uma esperança que os pensamentos do Senhor para nós são pensamentos de paz e não de mal. E como Deus é um Deus que se relaciona conosco pactualmente, essa bênção se estende para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. E nós precisamos nos apossar disso, porque se Ele prometeu, é impossível que Ele minta. Louvado seja o seu santo nome. Para refletir e praticar. Crentes, cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Hoje vocês foram lembrados dos seus deveres, amém? Que deveres, pastor? Primeiro, abandonem as obras mortas, primeira coisa, abandonem. Pecados, relacionamentos, namoro que não vai dar em lugar nenhum, noivado que não vai dar em lugar nenhum, que mais? Curso que não vai dar em lugar nenhum, pecado que não vai dar em lugar nenhum, abandone as obras mortas. Mate ele, acabe com ele. Pare de gastar energia no que Deus já declarou obsoleto. Arrependa-se das obras mortas e abra espaço para a nova vida de Deus. A vida abundante de Deus. Não somente vida, mas vida abundante. 2. Gerenciem o possível com excelência. O impossível é de Deus. Lembra de José? O impossível era interpretar o sonho. Ele não podia fazer isso. Deus fez. Mas fazer a gestão do Egito em crise, Deus poderia fazer isso? Poderia. Mas José também poderia. Então José teve que fazer aquilo. Ou seja, não peça milagres para o que exige suor. Se você é marido, esposa, profissional, aplique a inteligência bíblica. Organize as suas finanças, organize os seus negócios, organize a tua casa, organize os teus estudos. Estude com afinco, trabalhe com afinco. Trabalhe duro. A unção aperfeiçoa o esforço. A unção não substitui o esforço. Vou repetir. A unção aperfeiçoa o esforço. A unção não substitui o esforço. E por último, frutifique em trabalho, em amor. Se Deus te deu algo, é para que você, através daquilo que Ele te deu, não guarde só para você, mas também abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Então, use os seus talentos. Use seus dons. Os seus talentos como os dons de José, criando soluções que abençoem a sua cidade. Crie alguma coisa que abençoe essa cidade. São Luís está precisando tanto. Precisando de crentes, homens e mulheres de Deus, homens que levem Deus a sério, mulheres que levem Deus a sério, homens e mulheres honestos, patrões honestos, patrões que paguem um salário justo. Pois Deus não se esquecerá de como trabalham arduamente para Ele. Hebreus 6:10. Seja um canal da providência divina onde você estiver. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém, amém. Baixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Tu és o soberano Deus. Tu és aquele que investe nas nossas almas, derrama sobre nós a tua chuva de graça. Tu és o doador de toda a vida e de toda a boa dádiva. Nessa noite nos prostramos diante da tua majestade. Confessamos nossos pecados, que por tempo demais temos cultivado um solo árido, temos gastado energia em obras mortas. Pedimos perdão e confessamos a nossa imaturidade, que muitas vezes chamamos de fidelidade, a nossa preguiça, que muitas vezes chamamos de unção. Confessamos nossas obras mortas, o apego a elas, e pedimos que o teu reino se manifeste em nós. Ao mesmo tempo em que confessamos nosso pecado, rendemos graças por nosso Senhor Jesus Cristo, o semeador fiel, que na sua cabeça recebeu os espinhos que eram para nós. No Calvário, damos graças por Jesus, que recebeu o nosso pecado, para que pudéssemos ter a herança da vida eterna. Obrigado por Jesus, Senhor. Obrigado por teu Filho Jesus Cristo, que resolveu o impossível da nossa dívida,
para que nós pudéssemos viver em liberdade. Então, nesse tempo comum do nosso calendário, Senhor, dá-nos inteligência, dá-nos sabedoria, para que possamos ter as nossas agendas alinhadas com o Teu coração, nossos negócios alinhados com o Teu coração, para que possamos trabalhar na Tua obra, fazer o Teu serviço e amar o nosso próximo. Que a vida manifesta deixe de ser algo simplesmente teórico e passe a ser a Tua vida transbordando em nós. Crendo que estamos orando segundo a Tua vontade, pela fé já nos apossamos da vitória. Em nome de Jesus Cristo, aquele que é a nossa perfeição, oramos. Amém, amém e amém.